Essa é mais uma edição das nossas lives, que dá uma continuidade, né, às lives do mês de maio, que é o mês comemorativo do aniversário da nossa querida Maruim. Hoje a gente tem um entrevistado muito especial, tá? Vai ser um bate-papo, na verdade, com o Gil Frank Melo Prado. Ele é licenciado em História pela Universidade Tiradentes, mestre de capoeira, presidente e fundador da Associação de Capoeira Filhos da África, e hoje ele assume no município a diretoria de cultura na Secretaria de Cultura e Turismo. Iniciando, gostaria de saudar aqui o nosso secretário que está ali acompanhando toda a nossa produção, né? Desde o início, da escolha dos temas, dos entrevistados, da logística, de como tudo ia funcionar devido à nossa pandemia, o nosso secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vieira. Agradecemos também a presença da Joelma Martins, ela que é diretora administrativa do Gabinete de Leitura. E o Gil Frank, que é o nosso diretor, que está aqui, que a gente vai bater aquele papo sobre a capoeira no município. Gostaria também de saudar a todos os capoeiristas da cidade de Maruim, a todos os artistas que, né, se identificam com esse momento tão especial. Gil Frank, tudo bem? Tudo bem, Vamos graças lá. a Deus, né? É um histórico extenso, mas a gente vai aos pouquinhos, né? É o pequeno histórico aqui do mestre Frank. Gil Frank Melo Prado, né? É o mestre Aranha, depois você vai me contar essa história desse Aranha, Tá desse certo. Homem-Aranha. 52 anos de idade, natural de Maruim, casado, pai de 2 filhos, avô de um neto, licenciado em História pela Universidade Tiradentes. Iniciou a capoeira em meados de 1983. O tema de hoje, desse momento, será a capoeira de Maruim ao mundo, onde Franquinho, como ele é conhecido, aqui no município e em todo o estado, vai falar um pouquinho da trajetória do grupo de Maruim pela Europa, né? Como foi a chegada de um grupo afrodescendente, né, que todo mundo sabe, e como é essa chegada na Europa, né? Qual a visibilidade que o Brasil tem quando chega num país de elite, um país branco, originalmente, e que foi também um dos nossos colonizadores, né? Com Então é certeza. bem importante a gente perpassar por esses, né, por esse viés aí. Mas vamos lá, Franquinho, como começou aí sua arte, sua capoeira? Como tudo iniciou para você? Eu inicio, como você bem falou aí, com o Anselmo Neguinho. Anselmo Neguinho, a gente treinava capoeira, mas é aquela capoeira de rua, Luciana. Sem uma metodologia, né? Naquele momento. Aí a gente, eu e ele, na verdade, a convite do meu cunhado Valtenison, já em 84, no mês de março, mais ou menos, ele me convidou para participar de um grupo que aqui estava já há umas 2 semanas no nosso município, liderado por Aristides. Aristides, naquele momento, ainda era professor, corda azul, e chegando lá eles descobriram que eu não tinha essa habilidade, porque antes disso, da gente chegar no Aristides, naquele momento, eu treinava, mas não tinha ainda a habilidade da capoeira. E todas as vezes que eu era convidado para uma roda, participar dessa roda nas ruas, eu evitava, porque eu sabia que não ia me dar muito bem naquele momento. E eu sempre ficava com o Anselmo me ensinando os passos. Foi durante um período mais ou menos, de uns 6 meses, a gente ficou assim. E eu sempre tinha esse medo. E na verdade, me descobriram quando eu chego na academia de Aristides, lá no Albano Franco, hoje o Conjunto Albano Franco, lá no Centro Social, hoje não existe mais, é onde hoje está se construindo a creche. E aí quando eles perceberam que eu gingava meio que, vamos dizer assim, sem saber ainda, a ginga não estava ainda incorporada, eles perceberam que eu não dominava a capoeira e por isso que eu evitava estar nas ruas quando eles estavam reunidos. Eu sempre só me reunia com o Anselmo. Aí a partir daí a gente começou, né? Eu comecei a treinar já no dia 25 de agosto daquele ano, de 1984, eu peguei a primeira corda que a gente chamava de cordel. Hoje a gente mudou o sistema de graduação, chamamos de corda. E de lá eu peguei mais 3 graduações com Aristides. Após isso eu vou para um grupo chamado Filho de Luanda, na cidade de Aracaju, onde o mestre era Antônio Joaquim, era um militar do Exército. Como eu entrei no Exército em 87, conheci ele,
fui apresentado por um colega meu, também do quartel, chamado Paz. E aí, ao ingressar no Exército, conhecendo o Toinho viajou para Marabá, mas deixou na responsabilidade aqui dos alunos dele. E fui reconhecida a graduação que eu estava, que era, na verdade, cordel amarelo, na época. Ele depois me graduou o cordel amarelo e azul. Quando ele foi embora para Marabá, por conta da transferência dele, que ele era do 28BC, foi para um quartel lá no Marabá. Os alunos formados dele, que na época já era contramestre, e aluno formado, como nós chamamos, a primeira graduação a nível de professor, no dia 29 de janeiro de 1889, me graduou aluno formado, a primeira graduação de professor na época. E de lá a gente depois separei, saí desse grupo, entrei no Novos Irmãos. Fui convidado por então o mestre Beija-Flor, que me apresentou ao mestre Nó, também, os dois já falecidos, e ingressei no grupo Novos Irmãos. Em Tobias Barreto, fui reconhecido. Na mesma graduação, eles me deram um diploma, reconhecendo a graduação que eu tinha pego no grupo Filho de Luanda. Fui em 91, 15 de dezembro de 1991, fui graduado a contramestre pelo Novos Irmãos e tive um tempo de 11 anos nessa graduação, quando em 2001 o mestre Geni assume a minha graduação. O mestre Geni é um mestre conhecido mundialmente, fui aluno de nomes da capoeira como mestre Bimba e mestre Canjiquinha. Ele é o único mestre hoje que teve reconhecimento de mestre nas duas capoeiras, tanto na Angola como na regional. E ele faz parte da minha história, porque todo esse período ele que me orienta, nós conversamos. Ele, na verdade, é meu mestre. Desde aquela data a gente se conhecemos, se aproximando em 1997. E ele veio me graduar já em 2001. E a história começa assim, a mestria, ela, na verdade, é o início de um novo momento para quem está à frente de um trabalho, pelas dificuldades que nós tínhamos vamos dizer assim, coordenar esse trabalho. E naquele momento, nos anos 80, nos anos 90, as dificuldades eram muitas, mas, graças a Deus, a gente consegue, através de um aluno também cria do grupo, ele viaja em 1990, salvo me engano, para São Paulo. Hoje mestre Rei, graduado por a gente em 2014. Ele vai para a Alemanha, a convite de um mestre capoeira, lá de São Paulo. E da Alemanha ele migra para a França. Ele estava nesse grupo, que ele saiu daqui de Maruim, foi para São Paulo, entrou nesse grupo chamado Equilíbrio. E aí com esse grupo ele viaja para a Alemanha e vai para a França. Passando 3 anos depois, ele foi em 2003, aí em 2007 ele me telefona, né, e perguntou como era que fazia para retornar ao grupo. Eu não fiz nenhum acerto, assim, de dinheiro, eu só disse a ele que ele arrumasse, se organizasse e depois a gente tratava disso, certo. E que a gente nunca tratou desses assuntos. E é quando o grupo Filho da África entra na Europa. Por essa história aí, perpassa justamente através de um maruinense, que foi sozinho para a Europa através do grupo Equilíbrio. Isso. Que era de São Paulo. Que é de São Paulo, ainda existe esse grupo. Agora, Franquinho, né? Me sinto bem à vontade de chamar de Franquinho. Quando começou a história da associação, né, de capoeira Filhos da África, acredito que não é só um grupo, né? Deve ter um trabalho social muito forte, importante, trazendo esses jovens, né, para a capoeira. A capoeira, como todos nós sabemos, é uma arte ancestral, né? Os nossos ancestrais trouxeram a capoeira, que inicialmente era uma dança, né, na África, em alguns países da África, mas quando ela chega no Brasil através da resistência do povo negro, né, ela se torna também uma luta de resistência. Exatamente, um grupo de resistência, um momento de resistência, né? E ela é bem abordada, né, em alguns filmes, novelas, né, em alguma dramaturgia,
que trata a capoeira, né, como um símbolo de resistência do povo negro, né, aqui no nosso aos país. seus colonizadores. Então, quando você sente, em que momento da sua história você sente a necessidade de formar, né, essa associação? Na verdade, ainda em 84, Aristide se afasta do grupo por necessidade de retornar a Aracaju, porque quando ele estava aqui, foi que ele, na época, o pai dele ganhou essa casa no conjunto Albano Franco, aí ele veio morar aqui, mas depois ele retornou para Aracaju. E nós ficamos aqui, os meninos ficaram meio que abandonados, né? E como eu era um dos alunos dele mais, vamos dizer assim, que conseguiu pegar a capoeira com mais facilidade, tinha eu, o meu cunhado Valtênis, e a gente foi formando grupos, mas nunca foi denominado nomes para esses grupos. E aí foi quando, em 87, no dia 1º de dezembro de 1987, meu cunhado me convidou, a convite do meu cunhado, para abrir um grupo. E aí a gente deu o nome Os Navegantes. Era em homenagem a uma novela na época que passava na Redes Bandeirantes. Que era a chegada dos italianos para a lavoura, né, no nosso país. Aí eu coloquei Os Navegantes. Mas aí, alguns meses depois, o meu cunhado sugeriu a mudança do nome do grupo. E aí a gente colocou em votação alguns nomes que foi sugerido pelo pessoal. E mais uma vez, meu cunhado vence com esse nome, essa Associação de Capoeira Filhos da África, que foi registrado em dia 25 de janeiro de 1990. E aí, a partir daí a gente começa o trabalho, assim, muito preocupado, que na época a capoeira era tido como um movimento de pessoas delinquentes. Isso. Mas, graças a Deus, a minha pessoa, na liderança desse grupo, sempre dava uma conotação diferente, em razão de eu ser um militar do Exército na época, desde 87, né? E depois eu entro na polícia e, assim, o que eu aprendia do regime militar, o sim senhor e não senhor, cumprir as ordens, eu levava isso também para dentro do nosso trabalho. E isso aí foi que assegurou, eu acredito, a permanência dele durante todo esse tempo, né? E a gente conseguiu romper algumas barreiras, graças a Deus. Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu de bom, porque a leitura dentro do nosso trabalho era ordem e disciplina. Eu nunca abri mão disso. O respeito tinha que sempre regir, aparecer dentro do nosso trabalho. E isso eu acredito que foi o que fortaleceu a todos que lá passaram. E a gente perdeu alguns, é verdade que a gente não consegue 100%, mas a grande maioria hoje estão aí, pai de família, trabalhando e agradecendo ao nosso projeto, que o nosso projeto realmente é formar também cidadão, mostrar um caminho diferente de alguns que acreditam que a capoeira, né, vamos dizer assim, poderia levar. Mas aqueles que falam, normalmente, é aquele que não conhece o trabalho dos grupos de capoeira. Eu não falo agora não só meu grupo, mas os grupos de capoeira. Eles trabalham em um viés realmente educativo, mostrando o melhor para aqueles que participam do trabalho. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto em educação, onde a capoeira, né, será levada para o ambiente escolar, né, para que para que esses alunos possam conhecer mais, né, um pouquinho da capoeira, a parte realmente textual, histórica, e quem sabe a prática lá no futuro, né? Isso. Em consonância aí com a Secretaria Municipal de Educação. Franquinho, hoje a Associação de Capoeira Filhos da África tem quantos integrantes? A maioria de Maruim, você aceita algum integrante de fora que queira participar? Como é que acontece esse processo? Na verdade, a gente, ali na década de 90, né, a gente cresce um pouco, é verdade, aqui no nosso município, mas já nos anos 2000, 2008, a gente começa vamos assim, a expandir para outras cidades. E a gente hoje existe na cidade de Aracaju, a gente existe na cidade de Socorro, Dores, Carmópolis, Capela, e aqui em Maruim, que é a sede, né?
E nós temos as nossas extensões também na França. Então vamos lá. O grupo de Capoeira Filhos da África participou, olha só, conheceu, na verdade, né, países como Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França e Inglaterra. Toda aquela bojo ali da Europa, né, que você consegue passear tranquilamente ali pela Europa, né, tá tudo Isso, muito pertinho, as cidades, os países bem próximos. Então, o foco foi a França. Como o grupo chega até lá? Como ele é visto na Europa? Quais as dificuldades que esse grupo enfrenta? Bom, como naquele momento? Ele chega na Europa através do Rinaldo, como eu já falei, né, foi o Grupo Equilíbrio que deu essa condição, mas ele retorna o nosso trabalho e a partir daquele momento, ele, na verdade, a região que nós estamos hoje, não existia capoeira, foi também um desafio de Rinaldo colocar capoeira. As dificuldades, na verdade, era uma coisa nova, como ele sempre fala, foi uma coisa nova, foi uma luta, no momento sem ter amigos naquela região. É preciso isso também, muitos brasileiros saem daqui para uma cidade desconhecida e tem que enfrentar uma série de coisas, como também o preconceito, né? Até que ele descobre. Mas assim, quando ele descobre, ele vê que a capoeira, eles encaram não só como cultura, mas também como uma prática esportiva. É tanto que lá a gente não tem essa preocupação de como a gente vive aqui, as dificuldades que os alunos têm para assumir um pagamento de uma mensalidade para manter o trabalho. Lá é tudo pago, entendeu? Até as festas que são realizadas, organizadas, a gente, na verdade, tem a cobrança para realizar todos os eventos. Tudo que é feito lá pelo trabalho tem que ser direcionado essa parte da finança, porque senão a gente não consegue, né? E algumas das vezes o Estado ele dá as condições só de local, né? Eles não a finança é se você trabalhar. O Reinaldo mesmo já trabalhou nas cadeias lá também. O Reinaldo já trabalhou com garotos menores que têm problemas com a justiça. Menores infratores. E ele tem trabalhado essa parte aí, o Estado realmente condiciona, e a capoeira está assim bem presente nesses trabalhos sociais de recuperação de pessoas que estão com esses problemas sociais. Reinaldo tem trabalhado bastante, além do grupo mesmo, em associações. O que ele paga também é a taxa para permanecer com esse trabalho nas associações. E dificuldade, eu acredito que todos nós temos, mas na Europa a capoeira é totalmente diferente. A gente tem mais dificuldade de manter um trabalho aqui no Brasil do que na Europa. Até porque o resultado lá é um outro. Lá a capoeira é encarada como um trabalho. Aqui, na verdade, a gente ainda enxerga a capoeira enquanto cultura, mas como uma cultura que não tem um valor que deveria ser enxergado pelas autoridades públicas. Exato, deveria ter outra visibilidade, né? Isso. Então, o aluno que foi até a França, o aluno que foi até a Europa, o integrante do grupo, então as despesas ele mesmo que custeia, né? Todas as viagens que eu fiz até os dias de hoje, a última foi agora em 2019, foi todas pagas pelo grupo. Vocês se organizam previamente, passagem, hospedagem? Como é a questão da hospedagem lá para esse grupo na Europa? Normalmente eu fico na casa dele. E os meus deslocamentos para outro trabalho, aí sempre tem os acertos que ele faz, entendeu? Tem essas coisas também que eu vou para o meu trabalho, mas os deslocamentos para outro trabalho lá são outros acertos, porque a gente vai lá a trabalho. E muitas das vezes é só a presença, a gente é gratificado com cachês, porque para os franceses, para os europeus que nos assistem, a nossa presença do brasileiro capoeirista, para eles é uma novidade e uma novidade importante, para eles saber como é que essa capoeira acontece no nosso país. O que não acontece, algumas das vezes, aqui no nosso país, a gente não vamos dizer assim, valorizado nesse sentido. Bem interessante. Olha, o Franquinho, o mestre Frank, ele fundou em 99 a Federação Desportiva de Capoeira do Estado de Sergipe, né? Isso. Então, em 99 foi a primeira, é isso? Não, na verdade, a primeira federação é a Federação Sergipana de Capoeira. Certo. Eu fiz parte da diretoria como secretário-geral,
fui a primeira diretoria da federação. Até então ela foi fundada em 88, mas não, até 93 não tinha uma diretoria. Em 93 a gente conseguiu formar a primeira diretoria, onde eu fui o primeiro secretário, juntamente com o Paulo Mocego, presidente, e o mestre Lucas, vice-presidente. E aí, depois eu me afasto da federação por problemas dentro do grupo, de relacionamento com os diretores, e fundo em 99 a Federação Desportiva, retornando à Federação Sergipano. de Sergipano em 2009. Entendi. O percurso foi longo. Foi longo. Franquinho, hoje, qual a maior dificuldade hoje para a capoeira no município de Maroni? Qual o bônus e o ônus? Na verdade, eu sempre falo que eu não me preocupo muito com essa coisa do município me ajudar ou não, entendeu? Eu não digo a você que eles nunca tiveram uma participação em algum dos eventos, mas eu acredito que foi muito pouco para a importância do nosso trabalho, porque enquanto as autoridades não observam que só o fato de nós estarmos em alguns horários com esses meninos e meninas que fazem parte do trabalho, são momentos que a gente afasta eles do momento criminoso que ele poderia estar. Sim, existe então, um trabalho social, né? Então, só esse momento aí, essa importância devia ser percebida pelas autoridades e se envolver e dar mais espaço para os grupos de capoeira, não só os grupos de capoeira, como tem outros meninos aqui, como o Kung Fu, que é antigo como eu, tenho 30, 32 anos, que eu conheço também desde a minha época, na década de 80, essa luta que a gente tenta prender esses adolescentes dentro desse trabalho para evitar eles se envolverem com atos criminosos. E quando a gente vai pedir ajuda para a viagem, nunca é encontrado, nunca é atendido da maneira que a gente gostaria. E aí eu, como meu grupo, graças a Deus, na Europa, me condiciona a isso, eu também não me preocupo, não tenho me preocupado com essas viagens, graças a Deus. Todas as 11 viagens foram pagas pelo próprio grupo. Franquinho, aí vem a questão do projeto Capoeira nas Escolas, né? Projeto aí da Secretaria de Cultura e Turismo do município, na gestão atual. E fala um pouquinho desse projeto. Nós estamos em pandemia, né? Então as aulas elas estão praticamente online, sistema híbrido também. Mas assim, como a secretaria hoje pretende levar esse projeto para as escolas? Que tipo de parceria seria essa? Na verdade, esse projeto ele já está, vamos dizer assim, amparado na Lei 10.639 e, inclusive, eu já conversei com o secretário de Educação, o professor Elmo, ficou apenas ser ajustado com o secretário Sérgio Vieira, porque vai ser uma parceria das duas secretarias, até porque ela vai entrar lá como um ato cultural, que é as informações da comunidade negra dentro das escolas, amparada nessa lei. E, no momento, ele vai ser impossível, mas a gente vai já organizar para que isso possa acontecer e entrar na grade curricular do ano de 2022. Pela Lei 10.639 de 2003, não é isso? Isso, de 2003. Que ela exige, né, tem a exigência da cultura afro-brasileira nas escolas, principalmente na educação básica. Isso. Então, vamos lá. Eu gostaria de mandar um abraço à prefeita, né, a nossa prefeita interina, que está em exercício, Edileuza da Silva. Gostaria também de mandar um abraço e uma excelente recuperação ao prefeito Gilberto Mainar. Tá? E agradecer também ao apoio, né, às nossas programações do mês de maio, enfim, o apoio à nossa secretaria. Gostaria de registrar mais uma vez a presença do nosso secretário, que está aqui nos estúdios, Sérgio Vieira, de Crisângela, de Joelma Martins, que é diretora administrativa do gabinete. Nossa equipe é pequena, mas a gente consegue desenvolver aí o trabalho aos pouquinhos, né? Então, Franquinho, me diz aí uma palavra de apoio, uma finalização assim para esse momento que a gente discute arte, cultura, né, visibilidade da capoeira e de outros, né, grupos do município, a sua sustentabilidade, a sua visibilidade e as dificuldades também, né, que a arte passa em todo o país, principalmente no momento de pandemia. Então, vale a pena ainda a criança adentrar
né, ao esporte da capoeira, participar? Qual seria a sua mensagem final? A mensagem que eu vou deixar para vocês é que a capoeira, ela é tão importante, gente, se você encarar ela como um instrumento que muda o seu comportamento dentro da sociedade. Eu digo isso a exemplo do que eu vivo, do que eu vivi. Porque eu tenho na capoeira um instrumento que mudou o meu comportamento. Durante esse momento de estar, como sempre, como exemplo, isso fez com que eu sempre me afastasse e acreditasse nos conselhos do meu pai, para que eu nunca me envolvesse em problemas que viesse a manchar o nome da nossa família. E sempre foi uma frase dita dentro de casa. Eu quero agradecer de coração a meu pai por ter conseguido manter seu filho assim. Eu sei que é difícil, mas é possível, gente. Então eu espero que vocês tenham essa consciência de que a gente não precisa estar cometendo crime para se dar bem na vida. E lembre dessa frase, Deus é Deus. Bom, estivemos com o mestre Frank, ele hoje é diretor de cultura do município, esteve conosco em mais uma edição das nossas lives. Agradecemos, né, a presença de todos, agradecemos também nesse momento final aqui dessa participação a prefeita Edileuza da Silva, né, prefeita em exercício, ao prefeito Gilberto Mainar, mais uma vez, onde a gente, né, deseja uma breve e rápida recuperação e um breve retorno. Agradecemos ao secretário também de Cultura e Turismo, né, que está proporcionando esse momento com todo carinho, Joelma Martins, que é diretora administrativa do Gabinete de Leitura, um espaço literário maravilhoso, né, conhecido em todo o mundo, assim, uma pérola para Maruí, né, a nossa querida Crislândia ali, coordenadora de cultura também com a gente, participando. Então, gente, esse é apenas um momento onde outros grupos, né, culturais, folclóricos, estarão participando durante esse ano de vários momentos como esse. Tá? Então, é importante a gente frisar que começamos com Filhos da África, mas que teremos outros grupos aqui, né, para contar a sua história, suas dificuldades, né, suas ascensões, seus projetos. Então, a gente deixa aquele abraço a todos vocês. Mestre? Eu quero só agradecer ao mundo por condicionar a gente a estar aqui nesse momento, que é um momento ímpar para o nosso município iniciar mostrando, dando visibilidade à nossa comunidade. Obrigado. Deus é Deus. Obrigada.